Já pensou em deixar seu ambiente muito mais agradável e harmonioso com uma linda planta? Você precisa conhecer a Rage Gardens e Suculentas, que além de oferecer lindas plantas, vai oferecer também para você uma consultoria personalizada para que você possa encontrar a planta ideal para o seu ambiente. A Rage ainda conta com um espaço de café em ambiente climatizado, onde você pode realizar também coworking. Então está esperando o quê? Venha conhecer já a Rage Gardens e Suculentas. E aí, pessoal, aí que acompanha aí o Nossa Casa Podcast, mais um podcast hoje. Hoje é um cara especial que eu tive o prazer de conhecer em um evento, Encontro de Blogueiros, Encontro de Blogueiros, e ainda não tive a oportunidade de ir a um show dele, mas eu tenho certeza que logo, logo eu estarei lá para poder desfrutar. Mas hoje o Nossa Casa Podcast trouxe para você um pouco de Hunter Melo. Obrigado, Lúcio. Tô muito feliz de estar aqui. E você tem que me assistir. Vai ter show agora próximo em Campo Grande. Daqui a pouco eu falo para aprender a audiência. E aí vai ser um prazer te receber lá. E vai ser maneiro. E tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Prazer do Nossa Casa Podcast. Mais uma vez, foi um prazer poder estar com você lá no Encontro de Blogueiros. E assim, uma coisa que eu fiquei impressionado, isso foi um dos motivos, vários motivos que fez com que eu e Vanessa, a gente, puxa, se o Hunter pudesse estar lá com a gente no Nossa Casa Podcast, eu acho que ia acrescentar muito, é que a gente viu que além do seu trabalho, além do seu trabalho de comédia, você também tem um trabalho para empresas. Ali especificamente você estava falando para influenciadores, mas depois a gente conversou um papo muito rápido, e a gente viu que você tem um trabalho para a empresa e depois você vai falar um pouquinho disso. Show. Tá bom? Se for possível. Mas antes eu queria ouvir você, Hunter, um pouco de quem é o Hunter. Eu sei que você não fez faculdade para ser ator, Eu sei que você tem uma formação por trás e eu queria saber o quanto isso colaborou, como que você descobriu esse... Claro que quem nasce com esse tipo de talento, ao decorrer da vida você vai vendo, que você consegue fazer. Mas em que momento que você... Não, peraí. Eu vou conciliar isso, ou eu vou seguir a carreira para poder ser artista? Fala um pouco pra gente, pra nossa audiência, pra gente poder entender também que uma coisa é o seu talento natural e outra coisa é você ser um profissional também naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve. Fala um pouco pra gente, não sei se eu conseguir ser claro, já falei muita coisa, Não. Mas a gente quer te ouvir. Está sem tempo e precisa comprar frutas, legumes e verduras? Você precisa conhecer a rede Megafruit. Faça como eu. Acesse o Instagram e faça já o seu pedido online. Verdade, eu comecei o teatro já, vamos dizer, adulto. Não foi um caminho tradicional, Pra quem não sabe, eu sou comediante, sou ator. Mas eu também sou engenheiro. Sou engenheiro eletricista, formado na UERJ. Fiz até mestrado também, tenho mestrado na UF e tal. E em paralelo eu fazia o teatro, fazia o stand-up. Mas esse meio do caminho aí, a hora que eu decidi, Hoje eu só exerço a profissão de ator e comediante, não exerço de engenheiro. Então o que me fez, o momento que eu decidi, vamos lá, pela descoberta, O momento que eu descobri que eu falei, não, quero fazer teatro, não sei o quê. Eu fazia faculdade de engenharia já na UERJ, e aí ia ter um aniversário da minha mãe, de 50 anos, que ela foi ela resolveu fazer uma festa. Aí eu, lembrei que festa desses 50 anos, igual de 15 anos, a homenagem é ficar passando aqueles slides de projetor, e todo mundo só quer beber, encher a cara. Aí eu falei, não, isso é chato. Aí fica vendo a pessoa nascendo, se formou na 5ª série, casou. O povo assim, eu falei, não vai ter isso no aniversário da minha mãe, quero fazer uma homenagem diferente. E aí eu resolvi imitar ela no aniversário dela. Eu fui lá no calçadão de Campo Grande. Isso eu não tinha feito nada de teatro, nada de comédia, nada. Eu fazia, como eu disse, faculdade de engenharia só até esse momento. E aí eu lembrava que ela ria em casa, Quando eu contava as coisas dela e imitava ela, implicava com ela. E aí eu fui no calçadão de Campo Grande, comprei a peruca, com o cabelo parecido com o dela. Comprei um vestido vermelho de R$10 lá no calçadão de Campo Grande. E aí escrevi um negócio assim, que eu achava que era engraçado, sobre ela. E foi isso. Aí ao invés de ter aqueles slides passando, eu fui pro banheiro, me arrumei. Em determinado momento,
eu fiz até um videozinho pra fazer um link. E aí, o engraçado foi que o povo já tava bebendo e ia no banheiro pra fazer xixi. E aí, no banheiro masculino, né, que eu tava. E aí, meus primos, os convidados vinham pra ir no banheiro e eles me olhavam vestido de mulher. Eles, perdão, entrei no banheiro errado. Eles achavam que tinha entrado no banheiro errado. É sério, Angelina? Tu tinha quantos anos? Eu tinha, meu Deus, isso foi em 2013. Eu tinha 20. 20 anos, 21. Caramba, é isso, 21, eu tinha 21. Aí foi isso, aí eu subi no palco lá, o povo já começou a rir, porque eu não esperava, né? E aí eu fiz a minha primeira, resumidamente, eu fiz a minha primeira performance, assim, teatral, como ator, comediante. E o que aconteceu foi que a galera riu muito. Não sei se pela bebida ou não, mas riram muito. E o primo meu filmou e me mandou o vídeo. Eu postei no Facebook, na época. E aí, Orkut, não lembro, Facebook. Aí, os meus amigos, cara, você tem que fazer teatro, não sei o que. Eu falei, não, me respeito, eu faço engenharia, que isso. E aí eu falei, tá, mas e se eu for lá ver como é que é? Como, será que é legal? Aí eu fui, quando eu fui, aí eu não parei. Eu comecei a fazer teatro. Gostei muito e... Você começou onde? Na UERJ mesmo, naquelas oficinas ou não? Não, então. Aí eu não sabia nada, né, de onde faz teatro. Eu joguei no Google, aí apareceu o curso lá tablado, que era na Lagoa. Aí eu saía da UERJ, aí eu fazia uma vez por semana só, saía da UERJ na sexta, pegava o ônibus, ia pra Lagoa, fazia o coisa e depois voltava pra Campo Grande. Aí, como era sexta-feira. E aí foi isso, aí comecei ali, como um hobby, né? 2013 e tal. E aí, mas não larguei a faculdade de engenharia, me formei. Aí nesse período eu tive, eu passei lá na bolsa do governo Ciência Sem Fronteira para estudar engenharia em outro país. Aí eu fui pra Escócia, fui morar na Escócia. Aí fiz engenharia lá e fiz teatro lá também. Em inglês, morrendo de medo, mas fiz. Tinha hora que os caras falando eu não entendia nada e eu respondia, eu não tô entendendo nada, mas eu acho que você tem que fazer isso. E não perdia a postura, não. E foi uma experiência muito boa também, assim, pra mim. E aí, como você disse, aí eu voltei, continuei, me formei e comecei a fazer stand-up em 2018. Se quiser me cortar, pode me cortar. Eu tô tentando fazer um resumão. Por favor. Tá de boa? Por favor, a gente tá aqui pra te ouvir. Eu tô achando muito interessante o que você tá falando. Continua, por favor. Tá. Pode. Aí, em 2018, eu já fazia o teatro desde 2013, né? Mas o stand-up, né? Que é o que eu mais exerço hoje, eu comecei em 2018. Aqui em Campo Grande, no antigo bar Bedelin, que não existe mais. Onde hoje o meu atual produtor fazia lá uma noite de stand-up. O Vinícius Melo fazia uma noite lá. Eu comecei lá. E aí não parei também. Quando eu fiz o mestrado, durante o mestrado eu falei, eu não aguento mais engenharia, eu não quero isso, que a minha ideia do mestrado, o pessoal fala, mas tu ainda foi fazer mestrado? Sim. Pelo amor de Deus, porque eu não era uma coisa que eu amava engenharia, eu fui fazendo assim, porque pra mim era igual a escola não tem que estudar geografia, matemática, português, pra mim era assim, eu não sabia muito o que eu queria, eu resolvi fazer engenharia. Então, e você tinha uma aptidão pra cálculo, até eu acho, não tinha... Não tinha, menino. Tô te falando. Como é que foi formar? Por exemplo, tu falar pra mim, 7 vezes 9, falar rápido eu já começo a tremer. Como foi se formar em engenharia? Porque assim, eu fiz física na UERJ. Caraca, a gente é da mesma UERJ. Entendeu? Eu fiz física lá, aí eu fiz 2 mestrados depois. Cara, E bravão, me esculachou. Não quero mais. eu fiz física lá e eu tinha muito colega na engenharia, né? Que a gente o teu era o terceiro andar, o meu era o quinto. e compartilha muitas disciplinas, cálculo, né? Geometria analítica, tem muitas disciplinas. GD, sei lá. Depois aí chega uma hora que a engenharia vai para específica e a física continua com dor estudando mais matemática e física. Mas enfim, e eu fico, como que você caiu dentro da engenharia, porque a gente sabe como é que é a carga lá, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria analítica, né? Então, normalmente a pessoa tem um perfil de gostar e você estava lá para poder... não era nem os desgostar também, eu não tinha o desgostar, mas também não amava. Mas eu sempre fui, assim, responsável. Então eu estudava mesmo, porque, tipo, meus pais
foi muito da criação dos meus pais, né? Desde a época da escola, falava, e aí, vai estudar pra prova? Então isso foi internalizando. Eu vi esse perfil teu, e tem a próxima pergunta que eu queria que você falasse sobre isso, da sua capacidade de concentração, como você se prepara. Eu estava até conversando contigo, você, não, peraí, tô me preparando agora, quando eu tô me preparando eu fico assim meio, né, e eu vejo essa característica sua, né, de se preparar, de estar com a mente focada naquilo que vai fazer. Isso é muito importante, né, Han? Para você que precisa ter uma performance dentro de um tempo muito bem calculado, Sim. Sair e voltar dentro do roteiro, porque você tem que ser dinâmico. Eu vejo os seus trechos de apresentações, você tá ali alguém levantou a mão esquisito, você tem que pegar aquilo para fazer a piada, né? Então você tem que estar com a tua mente altamente focada no roteiro, mas mesmo assim, Sim. ser flexível, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi esse processo até você chegar, porque eu acredito que tudo na vida é um aprendizado, e você também está evoluindo, e você hoje, você começou lá, né? Desde o primeiro show que você fez lá no aniversário da sua mãe, até hoje, você, acredito que já amadureceu bastante. Muito. Né? Você pode falar um pouco pra gente desse preparo, como que você se prepara, né? E fala pra gente um pouco então dessa tua preparação, que eu achei muito interessante e que é importante para todas as pessoas na área que desenvolve, o foco. Às vezes, nem sempre a gente tem motivação. É verdade. Mas verdade. O foco supera a motivação. Verdade. Né? O esforço supera o talento, e o foco, o esforço, te dá resultados. Sim. O resultado te motiva. Sim, verdade. Né? Então nem sempre tem motivação. Então fala um pouco pra gente, que eu acho que a gente vai aprender um pouco contigo também sobre isso. Pô, como você tinha perguntado, essa questão da preparação, hoje eu tenho uma certa habilidade de interagir com a plateia, né? Essa troca ali, tá presente no momento, eu acho muito importante. Em relação ao foco, mais do que o foco é você estar ali de fato presente naquele momento que você está exercendo aquela determinada função, né? Porque senão, principalmente se você lida com o público, seu trabalho, você está lidando com clientes, seja lá o que for, a pessoa percebe quando você não tá ali de fato, né? Tá 100% envolvido. Tá desinteressada ou não. Isso tudo você transmite. A sua comunicação não é só verbal, né? É também corporal, enfim. A gente pode até falar disso. Mas a minha preparação, eu vou puxar de um fio que você tinha feito até na pergunta anterior. Se a minha formação de engenheiro lá, influencia, me ajuda hoje na profissão como ator e comediante. Me ajuda muito. Porque essa bagagem que eu tive, talvez se eu tivesse tido uma formação tradicional de ator, de comediante, eu não teria essa vivência de universidade pública, que você conhece pessoas de todos os tipos, o meio acadêmico, como é que funciona, o meio corporativo, como é que funciona uma empresa, ter que lidar aquele dia a dia de roupinha social, e como também morar fora. Talvez eu não tivesse ido morar fora porque eu não teria aquela bolsa. Então, tudo isso, essa bagagem que eu adquiri no processo de me tornar engenheiro e tal, me ajuda hoje a saber lidar com esses universos. Então, como no show eu lido com todos os tipos de pessoas, né, eu gosto muito de interagir com a plateia, então tem pessoa que é médica, tem pessoa que é engenheiro, tem pessoa que é Uber, tem pessoa de todos os tipos. Essa minha vivência me ajuda a entender a realidade dela. Então me ajuda a conectar com ela. Eu ganhar a atenção dela, entreter ela. E uma das coisas primordiais, das coisas que eu gosto de ler e tal, é você conhecer a sua plateia, né? Quando você vai se apresentar, você vai... sei lá, você é um vendedor, você quer vender, você tem que conhecer o seu cliente, entender a dor do cliente, falam muito. Então, muito, parte pra mim muito desse lugar. Eu tenho que entender pra que público eu vou me apresentar, né? Se eu faço show em São Paulo, é outro público, então eu busco estudar São Paulo. Se eu vou fazer em Niterói o show, eu estudo em Niterói, em São Gonçalo, eu estudo pra eu me conectar com eles de alguma forma, já inicialmente. Gerar o rapport, né? Que é essa conexão entre duas pessoas que estão se comunicando. Então, é muito por aí. A minha preparação, que em relação a isso,
eu ensaio muito, tem que ensaiar, você tem que estar decorado, justamente para você conseguir ter essa naturalidade no momento E voltar depois. e voltar, você tem que estar muito seguro do texto, né? Porque as pessoas acham que eu é tudo improviso, mas não é não. Muita coisa principalmente essa troca com a plateia mas eu tenho que ter minha zona de segurança, que são as piadas que eu escrevi, eu testei várias vezes, eu sei que as pessoas, na maioria das vezes, vão rir disso, então eu tenho que ter essa zona de segurança, que pode ser que o improviso ali não... Legal. Então eu busco sempre me preparar muito, pra no dia estar confiante e conseguir ficar natural, porque quando a gente não tá seguro do que a gente vai falar, se cair um copo, se o microfone falhar, você já se perde por inteiro na mensagem que você queria passar, a plateia percebe que você tá nervoso e tudo isso vai por água abaixo. E aí até uma linha de... Uma coisa que eu defendo muito, se a pessoa... Que eu estudo muito sobre comunicação, se a pessoa tem uma apresentação na faculdade, né? Se ela tem uma apresentação no trabalho, a reunião com o chefe... Muitas vezes a pessoa se preocupa só em montar a apresentação, né? Não, tem que fazer os slides, é isso que eu vou falar, aí fica revisando e já tá, eu vou falar isso. Mas ela, de fato, não treina o que ela vai fazer no dia, que é falar. Ela esquece de treinar a fala, Sim. que é de fato o que ela vai fazer. Aí ela chega na reunião ou na apresentação, o que ela faz? Ela vira pro slide e começa a ler. Por quê? Ela não se preparou pro de fato o que ela ia fazer. Então, às vezes as pessoas... pecam nisso, né? Enfim, falei muito, vai você, senão não para de falar, não. Não, muito interessante. É de fato o que você falou, né? O meu trabalho hoje, hoje eu fiquei um tempo na clínica, né? Porque as minhas especializações aí física médica. Cara, Aí eu fiquei na clínica. é bravo, tá? Não, que isso. Mas dentro da área que a gente estuda, a gente acaba se tornando especialista dentro daquilo que a gente faz. E hoje eu estou numa empresa que parte do trabalho também é apresentar. Porque não pode deixar... você pode responder uma pergunta, mas não pode ficar solto para o improviso. Por mais que você domine aquilo que está ali, é impressionante. Eu voltei a estudar inglês, né, que a gente tem umas viagens, uma necessidade. E às vezes, na minha mente, eu consigo reproduzir bem. Eu penso mais na hora que vai mover os lábios e botar pra fora. Você foi morar na Escócia, você ficou lá. E eu acredito que muitas das vezes o negócio estava na cabeça, mas na hora de falar dava um trava-língua. Sim. Dá um trava-língua. E eu teve várias situações engraçadas lá, porque lá o sotaque é bem diferente. Tipo, parece até o inglês sendo falado errado, né? Porque aqui no Brasil, quando o brasileiro começa a aprender inglês, ele fala, I'm very good, né? Aí as pessoas correm, não, é very good. Aí tu, tá. Very good. Lá não, lá os caras falam very mesmo. Very proud to be here. Aí eu falei, caraca. Então era difícil de eu entender. E eu ficava meio... Aí foi até um pouco o contrário, eu não conseguia entender o que eles falavam. Até pra responder. Aí, mas tem isso mesmo, imagina na nossa cabeça. Tá a frase aqui, mas na hora que vai... A boca parece que não se movimenta certo. Então, e eu fico vendo assim também, a gente grava, as apresentações são webinars, às vezes, para pessoas, e grava, e fica lá como para on demand. Ou não, para acessar isso. Se quiser. E aí eu vou me escutar. Poxa, cara, às vezes a gente escuta umas coisas assim, como é que eu falei isso? Sai um problema, alguma coisa desse tipo. Mas é por quê? A fala também é treinada, né? É treinada. E você falou isso muito bem. Outro ponto que eu quero salientar na sua fala do teu preparo é como que... Porque o Nossa Casa Digital, a proposta da Nossa Casa Digital, a gente tem uma viés de ação social, colaborativo, entre empresas, né? Legal. Então, dentro de uma casa, você tem uma família. A família, uns ajudam os outros. Sim. Né? Nós se autoajudamos, um ajuda o outro. E para poder ajudar aquele que não tem. Então, essa que é a nossa missão. Legal. Nossa casa. Então, a gente tenta fazer eventos gratuitos, tenta criar... E também tem essa parte de suporte à empresa, né? Então, um dos treinamentos que a gente tá... Inclusive, tem um que a gente está anunciando, está até fazendo sorteio de algumas bolsas.
para técnicas em vendas, estrutura de funil, que também eu atuo nessa área já há bastante tempo. E você estava falando uma coisa que é muito interessante. Como que pode se assemelhar o que você faz com vendas? Sim. Né? Que você estudar o cliente, saber a linguagem dele. A gente não pensa que isso passa na tua cabeça, cara. Passa, pô. Porque... Desculpa, pode... Não, a gente vendo você parece que é só... A gente sabe que tem aquela coisa que é natural. Isso que dá a característica do seu show. Mas não parece que você considera... E é muito interessante você falar assim, como que o resultado, né, que a forma às vezes que é construída para você se conectar a pessoas, é para tudo. É para muitas das áreas que a pessoa vai desenvolver. Seja numa apresentação de empresa, seja um cara que está vendendo um produto, seja alguém que está vendendo a si mesmo, ou seja aquele que está querendo fazer o outro sorrir, extravasar e sair dali bem porque teve uma experiência. Eu achei assim, muito, muito legal. E eu acredito que até você, no seu trabalho para empresas, né, a gente já entrando um pouquinho nisso, você também desenvolve isso quando você... Porque assim, a gente viu que você tem esse trabalho com o empresário, de comunicar sem ser chato. Isso, Você pode falar um pouco pra gente, aproveitando esse viés que você deu, que eu achei que é bem interessante, da comunicação, a apresentação. Fala pra gente um pouco desse teu trabalho aí, como é que começou, por que você achou que seria uma boa, e eu sei que né? E já falando aí pra quem estiver ouvindo, deixar o teu contato, eu sei que é muito interessante. Então, dá pra gente falar muita coisa. Que fazendo um gancho, tipo, não imaginava que você pensava nisso, pra como lidar com o cliente. É porque eu não me vejo só como um artista, né? Eu me vejo como um produto também. Eu sou uma marca. Minha marca é Hunter Melo e eu sou um produto. Como eu monetizo a minha marca Hunter? Através do show. Mais do show, né? Então, eu estudo tudo. E aí entra a comunicação em tudo, né? Porque se você eu tenho que me vender. Eu tenho que vender o meu show. E aí você falou de funil de vendas, que tem lá nos projetos de vocês. Eu estudei funil de venda. Então hoje, para vender o meu show, a gente pode até falar de funil de venda aqui. Hoje, para vender o meu show, a gente tem um gestor de tráfego que faz as propagandas rodarem de acordo com o público-alvo. Por exemplo, se o show é aqui em Campo Grande, ele vai rodar em Campo Grande. E existe tipos de propagandas, tipos de videozinhos para cada tipo de pessoa que a gente quer atingir durante a venda, durante o funil de venda. Vamos lá. Se é topo de funil, eu quero... o topo de funil, para quem não sabe, é onde a gente quer aumentar o alcance de pessoas, novas pessoas cheguem. Primeiro contato, primeira impressão. Isso aí. A primeira impressão, o primeiro contato é que mais pessoas conheçam a gente, a nossa marca, o nosso produto. No caso, é o meu show. Então, eu nessa parte dos anúncios, são vídeos que geram identificação. E provavelmente são pessoas que não conhecem o Hunter. Então ela não sabe que o Hunter é legal, olha, tá ligado? Você sabe que tem uma parte do treinamento que fala em ser intencional em tudo que você posta. Acho que é isso aí, né? É isso, é estratégico. Então, porque eu me vejo como marca, como empresa. Porque no fim, lógico, o meu intuito é fazer vocês rirem. Mas no show, preciso que as pessoas comprem ingresso pra me assistir. Se não tiver ninguém lá pra fazer rir, não faz sentido, né? Então, a gente precisa de uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing para fazer a pessoa percorrer esse funil. Captar novas pessoas com conteúdos que geram identificação. Então, por exemplo, vai ter vídeos falando da época da West Show, falando da época do Luso, falando do calçadão de Campo Grande, seu show em Campo Grande. Só caramba, o menino falando de Campo Grande, sei que gerou identificação. Aí ela passa a me conhecer. Talvez ela não compre ali, mas ela já vai pro meio do meu funil, que aí é o meu público de envolvimento, né? Onde eu vou engajar essa pessoa com o meu conteúdo. Ele vai para dentro do seu Instagram, ele vai começar a pesquisar os seus shows, o cara já vai começar, né, a cair na rede. Não, mas você sabe que, às vezes, quando a gente fala dessa forma, parece que, mas tá tudo planejado. Não é, mas, assim, sabe o que eu percebo? Mas sabe o que eu percebo, assim, mas é um planejamento bom. Porque você tá conscientizando nessa etapa
a pessoa, é por isso que é uma descoberta também, né? Fala que o início é a descoberta, é a fase da descoberta e conscientização. Exato. Principalmente na sua área de atuação, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consumo tanto, mas conforme eu vou olhando, eu vou, caraca, aí você começa assim, eu fiz uma descoberta que eu gosto desse tipo de comédia. Exatamente. Eu fiz uma descoberta, nem sabe disso. Eu nunca fui no stand-up. Quando eu for a primeira vez, eu vou ter uma experiência. É isso. E aquilo me libertou. Exato. Porque eu comecei Não, isso é sério. A gente que está trabalhando, às vezes o empresário trabalha tanto que ele não tem a válvula de escape. Exato. E às vezes é um show. Um cara que vai no seu show, que assiste um show, que abre uma válvula nele, que na segunda-feira ele tá pronto para trabalhar de novo. Exato. Porque ele foi no sábado, ele riu, saiu, ele foi com a esposa, lembrou de coisas da infância, lembrou da época da faculdade, aí encontrou um amigo, vamos lá também e tal. Então, assim, todo esse trabalho não é só para poder atrair, mas também você permite que aquele que foi capturado, de certa forma, ele faça uma descoberta. Sim, com certeza. Ele faça uma descoberta e aprende também a desfrutar de coisas que antes, sem a internet, era muito mais difícil. Ficava muito restrito. Quem faz no teatro? Quem descobre que o teatro pode ser bom? Exato. Se você não tem aqueles vídeos curtos que... Quem vai descobrir que um stand-up do Hunter... Tô lembrando aqui da coisa, até vontade Mas enfim... quem vai descobrir que o stand-up é legal sem esse trabalho? Sem saber que o cara fala da UERJ. Legal, fiz o UERJ. Então, assim, isso que é bom o público saber, que tudo é feito pensando nele. Tudo é feito. E o teu trabalho é muito sério. Eu vejo assim, muito sério. Mas vamos lá, quando você estava falando aí desse fluxo. Eu gostei do que você falou, complementando. É exatamente isso. Às vezes a pessoa, principalmente no topo do funil, ela não sabe que ela precisa daquele produto ali, né? Você que tem a função de mostrar para ela que ela precisa daquele produto, né? A gente pode até mudar o produto. Tipo, já fiz consultoria pro uma marca de pular corda. E comunicação criativa de pular corda. Legal. Jump rope. E as pessoas, às vezes, vou dar um exemplo, a pessoa ela tá em casa, trabalhando muito, não sei o que, não tem tempo para ir para academia, não tem tempo para... onde ela mora é perigoso, enfim, e aí ela fala, não tenho tempo para atividade física, não dá para mim, e aí aparece um anúncio de uma pessoa pulando corda dentro de casa. E você tendo uma vida mais saudável, se divertindo, pulando corda. E aí, aquele anúncio ali, aquele vídeo mostrou para ela que ela pode sim se exercitar com pouco tempo, com restrição de localização. Ou seja, vamos supor, não, mas eu moro numa casa que não tem espaço. Você pode no teu quarto pular corda e não sei o que. Então, assim, o vídeo lá, o anúncio, a propaganda mostrou para aquela pessoa que ela tem demanda daquele produto. Ela fala, caramba, eu tenho essa dor e não percebi que eu tinha. Olha só. O Hunter tá aqui dando uma aula. Pra você, essa parte do funil é mais difícil. Você colocar o cara dentro da primeira etapa do funil é mais difícil. Então, ele tá dando uma aula aqui, pra você entender e aplicar, parar de gastar dinheiro com agência de marketing que te dá lead da Europa. Né? Então, pra você aprender, pega essa dica aí, que o que ele tá falando aqui é ouro, hein? Comunicar, não, é legal, é bacana pra caramba. Mas vai, continua. Depois eu até te cortei, você ia falar também do... acho que, no geral, esse já é um pouco do trabalho que você faz pra empresa, né? Quando você fala de comunicação, como é que é? Sim. Então, uma coisa... E aí, entrando na parte da empresa, você falou uma coisa importante, né? Você falou do ponto de vista do cliente ali... Vamos lá, você falou do empresário que... Você, como empresário, trabalha muito e não sabia que precisava ir do show e desestressar e rir, né? Então, quando esse lugar, o meu trabalho em relação aos empreendedores é mostrar como, através de uma comunicação mais criativa, não só comunicação, como você pode gerar bem-estar no seu trabalho de maneira a aumentar a produtividade das pessoas, né?
E um ponto importante disso não é, Hunter, é pra você ser, porque eu falo, formas de você usar humor no trabalho também. É pra você fazer palhaçada no trabalho, ser mais legal no trabalho. Não é isso, é do ponto de vista, vamos falando do ponto de vista do empresário, pra ele ficar mais feliz agora, é pra você reduzir seus custos, aumentar sua lucratividade. Eu trouxe até um livrinho aqui pra mostrar isso, porque você falou, pô, eu trabalho muito, fico estressado, não sei o quê. E aí, pô, quando eu vou num show, eu me relaxo, desestresso e Aquela válvula de escape. Mas não necessariamente a gente pode não botar essa carga toda de desestressar só na válvula de escape lá no meu final de semana. A gente pode tentar gerar um ambiente de trabalho um pouco mais agradável. Com a produtividade, não é parar pra brincar, não é isso. É você gerar um ambiente melhor, mais agradável e que aumente a produtividade sua e dos seus funcionários, né? Desestressando, porque o estresse compromete a produtividade das pessoas, né? Um funcionário desinteressado, ele reduz a produtividade da coisa. Ele, com problemas de saúde devido ao estresse, né? Aquele burnout que as pessoas têm, ele tem que pedir licença e tem que ficar afastado. Isso é custo para a empresa, né? E aí esse livrinho aqui é muito legal, ficar de indicação pro pessoal aí. Ele é Humor That Works. Ele é humor que trabalha, né? A tradução literal. Mas, se puder focar, né? Aí, ó, o humor que trabalha. Ele é um livrinho muito legal que ele fala aqui, ó. A habilidade que falta para o sucesso e a felicidade no trabalho. Ele defende o humor. É de um engenheiro que virou comediante. Mas hoje esse livro ainda não tem em português, não. Ele só tem em inglês. Mas ele mostra aqui, ele justificando você usar o humor no trabalho e tal. Ele tem aqui o quanto que é gasto por ano, que é legal falar, para o empreendedor valorizar o bem-estar. Como é que está o bem-estar do meu funcionário no trabalho hoje? Hoje meus funcionários estão motivados, essa coisa, porque às vezes as pessoas acham que é palhaçada, né? Tipo, não, tem que botar uma dinâmica para os meus funcionários ficarem animados. Ai, que palhaçada, porra, é para trabalhar. Só que tem uma diferença, né? Pô, se a gente fosse máquina, tudo bem, era só deixar operando, né? Então, mas a gente não é. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem problema, pessoal. Sim. Então precisa desse trabalho emocional com o funcionário também. Então esse livro traz um exemplo muito legal que, por exemplo, ó, por ano nos Estados Unidos é gasto 300 bilhões por ano com custos médicos, com funcionários estressados, problemas de saúde e estresse. Então a empresa é obrigada a dar auxílio, afastamento, nananã. E ela, por ano, as empresas americanas gastam 300 bilhões. E gastam 500 bilhões com funcionários desinteressados, desmotivados. Eles têm uma perda em produtividade que, caso eles estivessem motivados, evitariam uma perda de 500 bilhões de dólares. E tem mais aqui, tem um outro aqui que é 11 bilhões para a volatilidade de funcionários, que é tipo... Pô, porque aquele funcionário lá tá desmotivado, né? Ele tá desinteressado. Você fala, pô, esse cara tá me dando prejuízo. O que eu vou fazer? Demitir. Vou ter que demitir. O cara não quer nada aqui, não sei o que, não trabalha, tu demite ele e põe outro. Só que isso é um custo grande. E às vezes, se você tivesse um trabalho de acolher esse funcionário, motivar ele e tal, é um custo menor, esse investimento em bem-estar é menor do que, de fato, você demitir e contratar outro. Porque leva tempo. Aí o RH tem que fazer não sei o quê. Aí tem entrevista, aí tem que trazer fulano. E aí, a partir desse princípio, esse livro mostra formas de você usar o humor no trabalho. Mostrando... Porque existe esse benefício, que o humor a gente usa de maneira passiva, né? A gente recebe o humor para desestressar e tal, mas a gente pode usar a nosso favor no ambiente de trabalho para gerar já o bem-estar ali, para não precisar da válvula de escape com tanta emergência, né? Uma válvula de escape mesmo. Então, assim, é bem interessante. Tá bom? Não, você falando. Eu vou te fazer outra pergunta, só para... Não sei se eu fui claro aqui. Não, foi claro. Você diria, então, que o seu trabalho para a empresa, que o seu produto, que o seu treinamento, ele favorece a melhora do relacionamento? Sim.
Você pode dizer isso, né? A melhora do relacionamento. Porque é complicado. Isso é complicado. Somos humanos, né? Você vê, né? Eu gosto de usar os exemplos da Bíblia, né? Você pega os 10 mandamentos, só tem um ali que é para você lidar com Deus. Qual? Que é amar teu Deus acima de todas as coisas. O restante é só para você lidar com os outros. Eu concordo que é interessante. Deus não tem problema em aceitar a gente do jeito que a gente é. Daí você vê, você não tem nenhum ali que... Você vê que ele aceita. O problema é que nós não conseguimos aceitar as pessoas como são. Às vezes nem a gente mesmo. Então, eu entendi, pelo resumido assim, eu posso dizer que uma empresa hoje que está com problema de rixa... E é isso, às vezes, porque o estresse coopera com isso, né? Às vezes, a própria empresa tem uma linguagem, que o cara vai mandar embora, vai contratar outro, mas se for um ambiente, o outro vai entrar naquele ambiente ali, é uma questão de tempo. Vai se estragar junto. Você falou uma coisa legal, né? Você falou que os outros todos os mandamentos relacionados aos problemas das pessoas com as pessoas mesmo, né? E tem um psicólogo que eu gosto, o Alfred Adler. Esse cara, ele fala que 99% dos problemas que o ser humano tem é relacionado às suas relações interpessoais. Então, eu concordo também. Se você for ver, a pessoa que vai se queixar, ela provavelmente chega em casa, tô cheio de problema, ela começa a falar, é um problema com o chefe, ou é um problema com a esposa, é um problema com o filho, ou é um problema... É sempre relacionado a pessoas, né? Você sabe uma coisa que eu tenho estudado e eu tenho tentado aplicar na minha vida? É o poder que a influência tem sobre a sua mente. Se você está num ambiente negativo, você recebe coisa negativa, pensa de forma negativamente e acaba reproduzindo aquilo. Aí você contamina o cara que está na tua frente. Né? Então, mas assim, o que você está falando, e o humor, cara, ele quebra isso. Ele quebra. Né? Às vezes no trabalho, alguém chega, fala uma coisa para você dura, aí você consegue chegar e fazer uma piada, fazer uma brincadeira, o cara, às vezes, ele se abre. Aquilo é um pé no portão de ferro. Ele se abre e aquilo ali muda. Às vezes um cara que tá duro, que teve um dia ruim, uma piada, um jeito de falar, não é aquilo que você tá falando, não é fazer gracinha o tempo todo, mas é você utilizar desse conhecimento, porque as emoções, a inteligência emocional, você saber lidar com as pessoas, é um conhecimento que você vai adquirindo, você vai aprendendo, né, e o teu trabalho, você poderia me confirmar se eu entendi bem, seria isso também, você chegar e ser capaz de mostrar para um chefe, mostrar para um líder, até para a equipe em si, como se relacionar de forma melhor e como isso pode, assim, uma coisa... Eu vejo alguns chefes, alguns líderes promovem eventos, coisas para poder integrar. E tem outros que não fazem nada. Não estão nem aí para promover isso. O seu trabalho também ajuda a pessoa a entender essa necessidade, né? Sim, me diz aí. Sim. Então, você falou uma coisa muito bacana, que é essa coisa, o meu comportamento, o meu humor acaba influenciando na outra pessoa que trabalha ali comigo. Sim. Né, que a gente tem até um livro de Harvard legal, podia ter trazido ele também, que ele estuda até felicidade, esse livro. Felicidade é uma disciplina na Universidade de Harvard, né? A pessoa vai se matricular para estudar felicidade. Então, o que você está falando é comprovado cientificamente, né? Não é tipo, não, a energia não bate, não. Isso é comprovado cientificamente, que a gente tem o chamado neurônio de espelhamento, né? Eu até falei lá na palestra com os blogueiros lá. O neurônio de espelhamento é exatamente isso. A gente espelha as emoções das pessoas que estão ao nosso redor, no mesmo ambiente que a gente. Então, quando, por exemplo, entra o chefe, um cara amarrado, essa mesa aqui cheia de funcionários, entra o chefe com um cara amarrado, naturalmente seu neurônio de espelhamento vai espelhar o quê? Ih, lá vem bomba aí. Vai demitir alguém. Falei pra Cláudia parar de pegar macio no almoxarifado. Ele descobriu. Tu já começa a projetar situações, já gera uma tensão, né? Assim. E o neurônio de espelhamento, pra deixar mais claro, por exemplo, quando a gente vê um filme e aí morre lá o ator lá, o bandido morreu, tu tá chorando. Porra, nem é teu parente nem nada, porque tu se envolveu com aquele personagem. O seu neurônio de espelhamento ali criou uma conexão de vocês com emoção, né? Torce até pelo bandido. Torce pelo bandido.
Homem tem muito isso. Meu pai adora ver filme do Jack Chan, né? Por quê? Porque se em algum momento vai ter um chute no saco. E aí, quando tem um chute no saco, meu pai em casa, ele fica assim... O que é isso? Foi tu? Não, mas essa doeu. Não, é o neurônio de espelhamento. Então, quando o seu chefe chega com a cara fechada e às vezes nem tem problema. Mas tava todo mundo no ambiente ok, a pessoa entrou com um mau humor, já uma rispidez, e às vezes sem até motivo. Claro, falou, beleza, ele pode ter os motivos pessoais dele, mas se a gente trabalhar isso de maneira intencional, pra ali eu falo, opa, aqui eu vou mudar a chavinha aqui um pouco, que eu quero passar uma mensagem bacana aqui pra minha equipe, falar sobre isso, sobre a nossa meta e lá. Se você vem com energia positiva, essa energia positiva é transmitida. Se ele entra e fica só com a cara amarrada, quando ele sair, tá todo mundo com a cara amarrada. E o humor, a ferramenta... É uma Pra ferramenta poder passar essa positividade, né, cara? que a gente pode usar de maneira inteligente, que é exatamente isso, né? Existem vários tipos de humor, né? Tem o humor que a gente faz a piada com o outro, né? Tem o humor de autodepreciação, é o me zoar, né? Tem humor que a gente vai falar de uma coisa terceira, que não tem nada a ver com as pessoas ali. Então, no ambiente de trabalho, a gente não indica muito esse humor que eu vou zoar o outro, né? Claro. Que eu uso até muito no meu show. Mas no ambiente de trabalho, Deu mole, pode ser deu mole lá. mas a pessoa tá aberta ali para Não, ela já foi pro show. Mas bem, de trabalho é complicado. O que eu indico, porque pode afastar ainda mais, né? Então, por isso que o humor tem que ser usado de maneira inteligente. Uma dica que eu dou, por exemplo, principalmente para líderes que você falou, a pessoa que é gerente, tem uma equipe, se ele for, e geralmente ele não tá muito conectado com a equipe dele, ele fazer algum comentário a respeito dele, ele chega na sala e fala que, por exemplo, ontem fui no shopping, estacionei, quando fui voltar, não achava o meu carro de jeito nenhum, achei que tinha sido roubado, não sei o quê. Depois fui ver, eu que tava no andar errado do estacionamento, sabe? Ele mostra ali, mas só uma história, ele nem quis fazer piada, não é fazer piada, mas ali ele mostra que ele é igual a todo mundo que tá na sala. Pô, ele se humaniza, ele acaba... O meu lema é esse, o humor humaniza. Porque você, como líder ali, tá mostrando um lado vulnerável seu, humano. E entra no grupo, né? E aí entra no grupo. Aí o pessoal, caramba, deu molinho, não sei o que. Não sei o que. Vai falar que tu nunca fez isso, não sei o que. E aí, opa, conectou, porque é isso. Você fala, opa, ele é igual, ele é gente como a gente, é isso. Humaniza. Ele sai daquela posição de chefe, o temido, nananã. Então, Hunter, mas eu sou, apesar de eu ser chefe, eu sou tímido. Eu não me vejo falando coisa da minha vida assim, eu fico tímido. Tudo bem, tudo é uma prática também, um exercício. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação ali, para a próxima meta da tua equipe, tá todo mundo de cara amarrada, você pode, por exemplo, batemos a meta. Você não precisa ser o gerador do humor. E o humor que eu digo aqui não é fazer graça, como eu disse. Eu dei um exemplo sem fazer graça. É gerar um bem-estar, gerar uma conexão com os seus funcionários, com o seu ambiente de trabalho. Então, como eu posso gerar bem-estar ali sem ser muito extrovertido, vamos dizer assim, sem ser com a fala? Você não precisa ser o gerador do humor. Você pode gerar através de uma apresentação, você põe um meme, se couber, tá ligado? Uma coisa do momento. Por exemplo, batemos a meta. Você pode botar, sei lá, um Bob Esponja feliz, assim. Às vezes uma recomendação, não deixa lixo assim, dá descarga, uma coisinha engraçada pra não ser pesado, porque tem várias formas de passar essa mensagem. Exato. O cara pode colocar ali, quem esquece da descarga e bota a foto, sei lá, escrever, é porco. Cara, a pessoa chamou de porco. Ele nem sabe o que é ele, mas ele vai, mas eu deixo. E o cara já sai dali. Ou poderia passar isso de forma mais engraçada. Sim. Mas mostrando, passando a mensagem, né? Isso também seria uma forma de comunicar, passar a mensagem com um pouco mais de humor. Sim, mais carisma, assim, uma forma mais leve. Sim. Vou dar um exemplo. Eu conversando com uma advogada de uma empresa grande, e aí foi num bate-papo, eu ajudei ela sem perceber, conversando. Ela é advogada de uma grande empresa de shampoo. Não vou falar o nome, porque é uma coisa informal, mas tipo Pantene, as coisas, uma grande empresa, eu não vou falar a original, mas começa com a letra C, né? Ela era advogada
e ela e a equipe dela, a chefe dela, respondia ao CFO, que é o cara responsável pelas finanças da concorrente da Pantene. E aí... Só que o chefe, esse CFO, ele não valorizava o trabalho delas, né? E aí a gente vai botar agora, dar uma perspectiva não só do chefe, né? Agora do funcionário. Como você pode impactar teu chefe? Através da comunicação, né? Por isso que eu gosto muito da comunicação. Acho que afeta essa influência, gerar o bem-estar. Acho que parte muito do seu comunicar. Que se você for um agente transmissor desse bem-estar, com uma comunicação diferente, você vai impactar as outras pessoas e elas vão começar a fazer também. E aí o chefe simplesmente ele considerava, porque qualquer empresa responde a processos, né? Ainda mais empresa muito grande. E os processos que eles ganhavam, o chefe só achava, valeu, marca a obrigação, esse dinheiro era nosso, só impediu a gente de perder esse dinheiro, né? Ele via assim, você evitou uma perda. E não como assim, porra, você ganhou pra gente esse dinheiro. Ele não via assim. E aí ele falou pra ele, ele nem prestava atenção. Eu falei, como é que você apresenta pra ele esse resultado final do processo? Como é que você vai? É uma tabela, um texto, ela é uma tabela, e no final a gente põe lá quanto ganhou. Eu falei, se a gente mudar, se a gente comunicar de uma maneira mais criativa, persuasiva, e quanto é que dá de lucro do shampoo tal? Sei lá, dá 10 milhões por trimestre, vamos supor. Eu falei, quanto é que tu impediu de perder de dinheiro com todos os processos que você ganhou? Vamos supor que é 30 milhões, né? Aí eu falei, então na apresentação que você fizer pra ele, você vai botar uma foto grandona de empilhado todos esses shampoos, você vai falar assim, hoje o jurídico da nossa empresa triplicou o lucro de venda do shampoo tal. Aí ela, eu falei, você não ganhou em processo equivalente a 10 vezes uma quantidade do trimestre, do trimestre, você triplicou. É um dinheiro que não estaria aqui hoje, que equivale a isso. Então, a gente usou o quê? Que eu gosto de falar quando eu vou passar isso para alguma pessoa que está fazendo consultoria comigo. Você usar uma comunicação criativa, você pode usar metáforas. E aqui é uma metáfora. É uma comparação, uma analogia. Eu comparei ao que ela ganhou em processos no jurídico da empresa com o que a empresa tem de lucro no trimestre no shampoo. Eu fiz um link das duas coisas e associei. E aí você consegue comunicar uma mesma mensagem, mas de uma maneira diferente. E tudo que é diferente, novo, chama atenção. Sim. Tudo que é novo, a gente olha. Lançou o iPhone novo. As pessoas, como é que é? A câmera é boa? Fulano tá com o namorado novo. É feio? Deixa eu ver como é que ele é. Então, é muito por aí. A forma de falar influencia muito. Hunter, a última pergunta que eu vou te fazer sobre isso hoje, pelo que eu tô vendo, você também poderia, e com certeza, pelo que você está falando, ajudar um funcionário no ambiente corporativo a ter um melhor desempenho. Sim. O seu trabalho de consultoria também pode... Porque tem gente, e é verdade, isso é verdade, o cara que é descontraído, o cara que ri, que consegue, ele se destaca. Então, o seu trabalho também, como treinamento, como... seria um tipo de trabalho de coach também, para ajudar com que a pessoa possa ter uma fala, ter uma capacidade maior de se conectar através da comunicação, porque quem fecha negócio em empresas, faz apresentação, se ele desenvolve isso bem, a verdade é que ele vai ter um destaque. É o cara no meio da apresentação, percebeu que o clima tá ruim, ele, agora é a hora de eu lançar para poder dar um quebra-gelo no início, no meio da apresentação, ele tem desenvoltura. O seu trabalho também pode, como você está falando, não é só fazer personalizada, né? Você consegue mostrar que você pode até apresentar resultados diferentes. Sim. Né? Através da comunicação, uma comunicação descontraída. Isso também vai melhorar a autoestima dele, vai trazer mais confiança no momento que ele estiver fazendo a apresentação. Então, o seu trabalho também assim, muito interessante o que você faz, que a gente vê a bagagem. Você está lendo um livro de um engenheiro, mostrando está lendo um livro de engenheiro que usa
a comédia na comunicação, Sim. você tem toda essa noção de processo muito bem definido pela sua formação acadêmica, e hoje você é um comunicador, né? E hoje você é um comunicador, você fez teatro, você aprendeu a utilizar o que você estava falando, a fala, a forma de se mover, tudo isso. Então você também, só para poder, assim, eu acho interessante para a gente aqui o pessoal que está vendo aqui o podcast hoje, o Hunter, ele faz um trabalho, tá, para você também. Não precisa ser necessariamente para sua empresa, mas se você precisa de uma consultoria, uma mentoria, eu quero ser um comunicador melhor, eu quero desenvolver um feeling de ser engraçado quando eu preciso ser engraçado, de me conectar melhor às pessoas que estão ali na minha palestra. Então o Hunter também pode fazer isso por você a nível profissional individual, tá? Num trabalho de mentoria. Eu entendi bem o que... Sim, e não necessariamente engraçado. Sim. Não precisa ser engraçado, é uma coisa até que eu defendo, mas porque a ideia, até meu infoproduto vai sair em relação a isso, é para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Como ter uma comunicação criativa, persuasiva e que conecta. É isso. O humor vai ser um bônus se você... Comunicativa, persuasiva e conecta. E hoje em dia, todo mundo precisa se comunicar, né? Principalmente com rede social, se você é médico, se você é no que for, ou no ambiente de trabalho, se é mais corporativo. A gente está preparando um treinamento também, que a minha esposa, às vezes o pessoal pede ela, poxa, eu quero destravar, quero perder a vergonha de falar nos vídeos. Então a gente também está preparando um treinamento para pessoas que querem ter coragem de fazer um story, né? E às vezes tem muita coisa que pode muita coisa. Mas assim, excelente, Hunter. Gostei muito. Valeu. Foi além da minha expectativa. Eu vi que você, quando naquele dia a gente conversou, eu falei lá, percebe-se que você tem uma coisa por trás. Um bom sentido. Ninguém me avisou. Você tem uma bagagem, você tem um know-how, você tem um conhecimento. Eu fiquei até meio envergonhado, você citou aí vários livros. Não, eu tentei trazer um pouco, porque eu acho que é muito pela nossa formação acadêmica. Eu não gosto de falar coisa que eu acho... Não, eu tento buscar referências, porque na faculdade, quando você escreve lá o TCC, né, para se formar, a tese de conclusão de curso, você trabalha de conclusão de curso, você tem que citar referências que tem respaldo, que tem, sabe, uma validade, um embasamento. Foi testado. Beleza, foi uma coisa testada. Então... Isso eu trouxe pra minha vida. Então, no mestrado, mesma coisa. Você tem que provar as coisas. Então, por A mais B. Então, eu por mais que seja um campo que foi diferente pra mim, né? Comunicação, que é uma coisa mais... não é uma ciência exata, vamos dizer assim. Eu fui buscar referências de trabalho científico. Então, eu fui ler um livro de Harvard sobre não sei o que, porque eu queria me respaldar em coisas que, sabe, tivesse... Tem dado certo, né? Uma veracidade. Tem dado certo aí, né? Tem visto aí nos shows e tal. Então, aí eu, nesse estudo que eu fiz pra mim, eu fui vendo que eu falei, cara, dá pra eu ajudar outras pessoas em relação à comunicação. E aí eu fui da teoria da comunicação de Aristóteles, que aí é exatamente o que você falou. São 3 pilares a teoria dele pra concluir. Só pra deixar... Eu vi um pouquinho, agora você falou, eu lembrei. Eu te pedi mesmo pra falar sobre isso. Você citou isso lá no encontro. Foi exatamente esses 3 pilares. Pra concluir a base. Por que eu defendo tanto o humor e ter essa capacidade de entreter a plateia ou a pessoa que você está conversando? Qual a importância disso? Porque na teoria da comunicação de Aristóteles são 3 pilares. Uma para você ter uma comunicação persuasiva, o primeiro pilar é a autoridade de quem está falando aquele assunto. Por exemplo, você é físico, você vai começar a falar sobre a teoria da relatividade para uma pessoa. A pessoa vai falar, tá falando, mas você estudou isso? De onde? Não, fiz faculdade, é meio estado, fala, caramba, cara, isso aí afeta ali, tem uma parcela de contribuição para uma comunicação persuasiva. Não, o cara tem credibilidade, quem tá falando tem credibilidade. Sim. Agora, o que ele fala sobre a teoria da relatividade, vamos usar você como exemplo, ele tá citando embasamentos, tem uma lógica, um raciocínio lógico, a construção do que ele tá falando, ele cita referência, ele tá citando Einstein, ele tá citando
Então Isso é importante. Às vezes o cara ele não é o autor, ele não é, mas ele sabe citar as referências, citar de onde está vindo aquilo, o que foi testado. ele prova por A mais B que aquilo ali que ele está falando tem um raciocínio lógico. Então isso para a comunicação persuasiva na teoria de Aristóteles também é A válido. comunicação persuasiva tem que ter uma estrutura lógica. Tem que ter um raciocínio lógico. Tem que ter uma... Muito bom. Dados. Que dados ele está usando? Ele está usando de onde esses dados? Ah, não, é da Agência Nacional de Segurança. Então são dados com credibilidade. Então, beleza. Tem lógica no que ele fala, blá. E o terceiro pilar, que é esse que eu acho que todo mundo esquece. E que é o pilar que é a autoridade, o raciocínio lógico. E o terceiro Aristóteles defende que tem que gerar emoção. Olha, Na comunicação persuasiva, na pessoa com quem você se comunica, você tem que gerar emoção nela. Ah, tem que fazer ela rir, fazer ela chorar? Não. Mas o que eu defendo é que você tem que entreter ela. De alguma forma, se conectar com ela. Que a gente gosta de conversar, que a gente não é máquina, a gente é humano. Então, de que forma a gente pode entreter ela? E aí eu defendo a comunicação criativa. Seja aqui, com o exemplo da advogada que eu dei, usamos numa metáfora. Porque tudo que é criativo, é novo, chama atenção. A gente quer saber se o fulaninho tá com a namorada nova, se ela é bonita, se... A gente quer saber tudo que é novo. Então, outra coisa, usar o storytelling, né? Pra concluir aqui, que é contar história. Igual a gente falou, por que a gente fica preso na série 8 temporadas lá, chora por causa do cara? Porque a gente se conecta com histórias, tem um neurônio de espelhamento, a gente se apega ao personagem. Então a empresa, o líder, se ele puder contar a história da empresa, a história dele ali quando ele entrou na empresa. Entendeu? Vai motivar. inspira, né? Ensina. E a história que ele conta pro cliente já é outra. É a história que ele vai contar do produto. Pra mostrar como eu vou te ajudar fazendo exercício dentro de casa. É essa história que você vai contar. Então, essas técnicas você pode usar na sua empresa de diferentes formas, em diferentes momentos, para a demanda que você tem, seja para o cliente, seja para os funcionários. E só para quem tá chegando, de repente é muita informação, mas isso aí você pode usar nas apresentações que você faz. Isso. Você vai utilizar nos vídeos que você prepara dos seus produtos, no carrossel do Instagram, né? No carrossel do Instagram você pode citar exemplos. Você vende um produto, que aquele produto dá resultado, Sim. você tem que lembrar de te persuadir através dos resultados. No final você vai se conectar, vai trazer uma emoção. Então tudo isso que você está colocando aqui de comunicação, como eu disse, é muito além do que quem assiste, acredito, um show, não vai absorver tudo. É verdade, né? Você está falando aqui muita coisa... Que bom, muita coisa interessante. Hunter, eu queria que você finalizasse falando aí para quem quiser. Primeiro, vamos lá. Contratar você para poder fazer um trabalho personalizado ou um trabalho na empresa e depois fala da sua agenda, né? Aí o que você vai fazer? Fala pra gente aí. Então, vou começar sobre o assunto que a gente já estava aqui. Tá bom. Quem tiver interesse em desenvolver a sua comunicação, ter uma comunicação mais persuasiva, independente do trabalho que você exerça, né? Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Hunter Melo, RANTHER, Hunter Melo, e lá na minha bio tem um arroba lá da minha produtora. Tá lá escrito contrate. Aí lá você clica naquele arroba lá, que é Entretenimento Melo, e lá meu produtor vai entrar em contato com você. Você entra em contato com o meu produtor e a gente vê a melhor forma de te atender. E em relação aos meus shows de comédia, onde eu aplico tudo isso pra mim, pra te fazer rir, eu tento usar tudo isso. Eu vou falar do show de Campo Grande que eu vou ter agora, que vai ser dia 27 de maio, na Lona Cultural de Campo Grande, Teatro Elza Osborne. Vou fazer meu show lá às 8 horas. Os ingressos já estão vendendo também lá na minha bio do Instagram. No link da bio você consegue comprar o ingresso. Aproveita que já deve, não sei quando é isso aqui, mas pode já estar no segundo lote. Então aproveita porque tá acabando o primeiro agora. E vai ser muito legal. Eu falo muito sobre a Zona Oeste. Me conecto com vocês falando das vivências que a gente tem em comum. Então, e brinco muito com a plateia. Justamente isso, buscando essa conexão com a plateia e todo mundo rir junto, se divertir junto. Então eu aguardo vocês lá. E dia 31 vou tirar uma onda aqui. Eu vou pra Recife fazer show em Recife. Se tiver alguém de Recife assistindo isso aqui, eu vou estar lá também.
E eu queria agradecer, acho que é isso que eu tinha de mensagem para dar. E a conclusão, queria dizer que foi o que você disse, o humor humaniza. Esse é meu lema, eu fiquei muito feliz que você falou isso. Humaniza. O humor humaniza, então por isso que eu defendo essa tecla. E o humor, no lugar que eu defendo, não é de fazer graça necessariamente. É gerar bem-estar no outro, conectar com o outro. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então sorria em casa e no trabalho também, que isso, neurônio espelhamento, vai fazer todo mundo sorrir em volta de você. Depois tu chora no travesseiro, mas ali vai ajudar todo mundo, a gente se ajuda. Beleza? Tô muito feliz de estar aqui, obrigado Lúcio, eu adorei o podcast, nossa casa é um papo diferente, eu nunca tinha ido num podcast para conversar de uma maneira mais assim, como marca, como produto, como empresa, como tudo. Então foi uma honra para mim, tô muito feliz. Eu fico muito feliz com o teu, assim, com tudo que você trouxe pra gente aqui. Tenho certeza que o nosso podcast é novo, mas quem gastar um tempo aí para assistir, vai ouvir e absorver muita coisa boa. Tem prazer nosso, tá bom? Valeu, uma honra. Então, você que acompanhou a gente, até o nosso próximo podcast. Ih, tirando meleca.